necessidade evidente no Vasco após classificação na Copa do Brasil, ajustes para a saída de meio de campo e reforço em menos de um mês no Cruz Maltino. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A vitória obtida pelo Vasco contra a equipe do Atlético Goianiense foi extremamente importante, pois garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil após 9 anos de ausência nessa fase. Porém, a forma como o time jogou deixou claro que há muito de se melhorar nesse momento. O jogo foi difícil, com o Vasco sofrendo para manter o controle da partida, em especial durante o segundo tempo. A equipe não mostrou o mesmo brilho que o torcedor já viu de maneira anterior. E claro, isso mostra aos torcedores e preocupa por muito do que há de vir nos compromissos de Copa do Brasil e também de Brasileirão. Assim, o time caiu bastante de rendimento. Rafael Paiva, técnico vascaíno, tentou explicar o que aconteceu. Falou sobre o cansaço dos jogadores durante a última sequência, dizendo também que o time está passando por uma fase bem complicada, com muitos jogos de uma maneira seguida. Isso faz com que, às vezes, o Vasco tenha de jogar sem o descanso adequado. E claro, que isso justamente afeta e muito cada atleta. A Paiva tentou resolver esse problema mudando alguns jogadores de posição e dando chance para outros que estavam mais descansados. A ideia era boa, mas infelizmente não funcionou como ele esperava. O time continuou tendo muitas dificuldades para manter a posse de bola e principalmente a criação de jogadas. As situações que ficaram ainda mais evidentes durante o segundo tempo mostraram claramente que o Vasco precisa de reforços. O time precisa de novos jogadores que possam ajudar de maneira mais imediata. Apesar de todas as dificuldades evidentes, é importante lembrar que o Vasco conseguiu a classificação para uma fase que já não alcançava há quase 10 anos. Isso é um ponto positivo e mostra que, mesmo o time não jogando bem, o time conseguiu saber sofrer e, principalmente, conseguiu assegurar o resultado que permitiu o Cruz Maltino avançar de fase em uma competição tão importante como a Copa do Brasil, uma competição que, claro, dá muita visibilidade, a possibilidade do campeão chegar também a uma Copa Libertadores e, principalmente, todos os valores financeiros que são distribuídos a cada passagem de fase. Isso permite com que o Cruz Maltino também, quem sabe, possa sonhar em chegar bem mais longe nessa competição edição de 2024. É claro que essa vitória por 1-0 e a classificação na Copa do Brasil não apenas garantiu a classificação do Vasco às quartas de final, mas também trouxe um alívio financeiro para o clube. É um resultado que, claro, é muito importante nesse momento. Afinal, chegar mais longe em uma competição tão disputada não é uma tarefa fácil. O time mostrou muita garra e principalmente soube sofrer contra um adversário que pressionou o Vasco mais do que o torcedor realmente imaginava que pudesse encontrar no cenário, com o Cruz Maltino jogando ao lado de seu torcedor. Assim, o gol de Piton se tornou ainda mais decisivo e importante. A classificação não traz apenas toda essa passagem de fase, mas também há um lado financeiro muito importante nessa história. Com essa vitória, o Vasco conseguiu garantir mais cerca de 4,5 milhões em premiação. Esse, é claro, é um verdadeiro impulso financeiro que o Vasco recebe em um momento tão difícil, onde a equipe não tem mais o investidor ao seu lado e agora tem de buscar honrar todos os seus compromissos. Ao longo dessa Copa do Brasil, desde o início da competição, o Vasco já soma uma premiação onde conseguiu acumular cerca de 13,4 milhões de reais, apenas pela sua participação na Copa do Brasil e passagens de fase no torneio. E claro, que esse valor é muito importante para o clube nesse atual período. Um dinheiro que chega para fazer uma grande diferença ao Cruz Maltino, pois o Cruz Maltino ainda pensa em sim contratar, apesar de todas as dificuldades que tem dentro da realidade vascaína atual,
e principalmente buscar manter todos os compromissos honrados e permitir com que o Cruz Maltino possa terminar a temporada de 2024 de uma maneira bem mais positiva. É claro, diante de todas as dificuldades que chegam ao Vasco, é necessário que a equipe possa saber também filtrar muito bem tudo que vem. O Vasco já tem se preparado para realizar algumas mudanças em seu elenco. Mais recentemente, Bruno Praxedes, meio-campista emprestado pelo Red Bull Bragantino, pode estar perto de trocar de time. Isso porque a equipe do Atlético Paranaense, equipe essa que está bem colocada no Campeonato Brasileiro, quer contar com um jogador que atualmente está presente no elenco do Vasco. É claro que isso mexe também com todos os planos do Cruz Maltino, que já vinha pensando em se desfazer do jogador. O empréstimo de Praxedes ao Vasco e até o fim desta temporada, mas, é claro, pode terminar antes. O Atlético Paranaense viu no atleta uma boa opção para reforçar o seu elenco e por isso demonstrou interesse no meio-campista que não tem tido tantas oportunidades nessa temporada de 2024 de uma maneira geral no Vasco. Com a oferta que possa chegar à mesa, o Vasco não deve criar nenhum tipo de problema para que a saída do jogador possa ser realmente concretizada. Pedrinho, presidente do Vasco, que é o responsável pelas negociações, é claro, está convencido a poder liberar o jogador a ter novas oportunidades em um outro clube. A saída de Praxedes, se confirmada, abre espaço para outros jogadores no Vasco. É também uma chance para quem não estava tendo muitas oportunidades a aparecer ainda mais no elenco Cruz Maltino. Enquanto lida com essa possível saída de Praxedes, o Vasco recebeu algumas notícias sobre outro jogador importante, Felipe Coutinho. O meia, que chegou com status muito alto recentemente, sofreu uma lesão que preocupou a torcida. No entanto, o clube se mostra otimista quanto à sua recuperação. A lesão de Coutinho não é considerada grave nesse momento pela equipe médica. Isso se torna, de certa maneira, um grande alívio para os torcedores que temiam ficar com o jogador por muito tempo inativo. A expectativa é que ele possa voltar aos gramados em menos de um mês, o que é um prazo relativamente curto para lesões de futebol. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.